Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos começar o módulo 8, tá? Então, abra a apostila de Geografia na página 20 para a gente começar o módulo 8. No módulo 8, nós vamos falar sobre Brasil, espaço urbano. Olha aqui, ó. Brasil, espaço urbano. Falar sobre a indústria no Brasil, né? Então, no módulo 7, nós vimos o Brasil rural, as atividades ligadas à agricultura e à pecuária no Brasil. Agora, no módulo 8, nós já vamos ver o processo de industrialização. O Brasil vai começar a ser industrializado. Como que ocorreu esse processo de industrialização no Brasil? Durante um bom tempo, o Brasil foi apenas produtor de matérias-primas, de produtos agrícolas que eram vendidos para o exterior. Então, durante um bom tempo, o Brasil ele não se preocupou com essa questão da industrialização, trabalhava mais com os produtos rurais, né, fabricando a matéria-prima para vender para outros países, para exportar para outros países. Mas no final do século XIX e começo do século XX, o que vai acontecer? Vai ocorrer no Brasil, vai começar a aumentar, né, as indústrias no Brasil. O Brasil vai começar a passar pelo processo de industrialização, vão trazer indústrias para o Brasil, porque até então a gente comprava muito produto industrial de outros países, da Inglaterra, de outros países que entravam no Brasil. A gente não fabricava os nossos produtos. Então, a partir do final do século XIX, começo do século XX, nós vamos ter indústrias aqui no Brasil, onde elas vão começar a produzir uma diversidade de produtos. Então, a partir do século XX, o Brasil vai começar a crescer na questão da industrialização. Vão ser implementadas várias fábricas, onde vão transformar a nossa matéria-prima aqui do Brasil em produtos. A matéria-prima produzida aqui, agora além dela ser vendida para o exterior, ela também vai ser utilizada nas fábricas que estão sendo instaladas aqui no Brasil. Como que vai ocorrer esse processo, então? O processo de industrialização aqui no Brasil, ele foi tardio em relação aos outros países, né? Em relação à Inglaterra, a outros países. Lá começou bem antes da gente. Aqui no Brasil, começou praticamente no século XX. Olha só para vocês verem. A gente está no século XXI. Então, faz pouco tempo que surgiram as primeiras indústrias aqui no Brasil. Então, esse processo ele começa praticamente no século XX e então ele vai proceder, né? Ele vai continuar o processo de industrialização, vai começar a crescer, né? Ele foi tardio, mas ele foi rápido. Em pouco tempo, surgem várias indústrias de vários setores aqui no Brasil. E quem trabalhava nessas indústrias era a maior parte os imigrantes, as pessoas que vieram de outros países. Porque essas pessoas, no caso os italianos, pessoas que vieram de outros países, eles já sabiam trabalhar, então eles já dominavam o serviço. Então, vai empregar mais no começo os imigrantes, as pessoas que vieram de outros países, porque lá, de onde eles vieram, eles já trabalhavam nas indústrias. Aqui, até ensinar as pessoas que eram acostumadas a trabalhar lá na roça, né, trabalhar nos produtos da agricultura e da pecuária, ia demorar um tempinho. Então, eles começaram a trabalhar já com os imigrantes, com as pessoas que vieram de fora. Porque esses imigrantes, eles já dominavam as técnicas de trabalhar nas indústrias, porque eles já tinham aprendido em outros países a trabalhar nas indústrias. Portanto, no começo da industrialização, a importação de tecnologia e de mão de obra foram de imigrantes, pessoas que vieram de outros países. Então, de imediato, não empregou somente brasileiros. De imediato, no começo, quem trabalhava eram os imigrantes, a mão de obra e a importação de tecnologia foram dos imigrantes. As indústrias se instalaram em São Paulo e também no Rio de Janeiro, mas principalmente em São Paulo, por quê? Devido ao acúmulo de capitais gerado pelas atividades cafeeiras. Os grandes produtores de café se tornaram empresários investindo em indústrias
na região de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? O Brasil, as atividades eram rurais, porém, os grandes cafeicultores, eles tinham capital, eles tinham dinheiro guardado da produção de café. E a produção de café já não estava dando tanto lucro mais, eles não estavam ganhando tanto dinheiro com a produção de café. Então, esse dinheiro que eles ganharam durante muito tempo nas lavouras de café, que eles guardaram esses capitais, eles resolveram investir em indústrias no Brasil. Resolveram investir no estado de São Paulo. Os grandes cafeicultores ficavam concentrados lá, né? Moravam na zona rural de São Paulo. Então, eles resolveram investir em indústrias, trazendo fábricas, empresas, indústrias para o estado de São Paulo. Então, as indústrias se instalaram em São Paulo devido ao acúmulo de capitais gerado pelas atividades cafeeiras, pelos grandes cafeicultores da época. Nós temos aqui, olha para vocês verem, nós temos aqui a imagem de um jornal de São Paulo do ano de 1911. Esse jornal, ele fala sobre a indústria no Brasil, ele fala sobre o processo de industrialização no Brasil. O jornal fala sobre o progresso fabril de São Paulo. O estado de São Paulo estava crescendo cada vez mais na questão das indústrias, tanto que pessoas de todos os estados brasileiros foram para São Paulo em busca de trabalho. E muitas pessoas se deram muito bem naquele início da industrialização lá em São Paulo, porque lá em São Paulo estava precisando de mão de obra para trabalhar nas indústrias. E diz o jornal que os produtos das indústrias de São Paulo eram considerados tão perfeitos como os produtos estrangeiros, os produtos fabricados em outros países. Segundo esse jornal ainda, a explicação dos produtos da indústria paulista ser de alta qualidade é que uma boa parte dos operários que trabalhavam nas indústrias tinham aprendido o serviço nas grandes fábricas da Europa e da América e trouxeram o aprendizado deles para as indústrias paulistas, contribuindo então para o desenvolvimento das indústrias de São Paulo aqui no Brasil. Então, olha só para vocês verem essa questão do Brasil valorizar as pessoas de fora, de outros países, já vem de um bom tempo atrás. Então, aqui no começo, quando começou a industrialização, ao invés de dar oportunidade para as pessoas daqui, ensinar o passo a passo, eles preferiram trazer pessoas de fora já com conhecimento. Então, é só uma colocação minha que eu fiz, tá? Minha opinião, que às vezes, né, o brasileiro ele dá mais valor nas coisas de fora do que no que a gente já tem aqui. Então, eles preferiram trazer pessoas de fora para trabalhar do que de imediato dar o serviço para as pessoas que já moravam aqui. É claro que eles empregaram também os brasileiros, tá? Mas de imediato quem começou a trabalhar nas indústrias foram os imigrantes, pessoas que vieram de outros países. Eu não vou ler o jornal com vocês, tá? Mas eu quero que vocês leiam, depois a gente conversa. Eu já vou falar para vocês sobre os elementos principais que o jornal está trazendo para a gente, tá? Os elementos que o jornal ele traz para a gente é sobre o crescimento industrial em São Paulo, tá? O jornal tá falando para a gente sobre o crescimento industrial em São Paulo e os principais elementos desse crescimento industrial foram os capitais vindo do café, que eu disse para vocês, o dinheiro que os grandes cafeicultores tinham acumulado, né? Do café, eles investiram nas indústrias. Então, os elementos são os capitais vindo do café, a vinda da mão de obra dos imigrantes, os imigrantes que vieram de outros países para trabalhar, e o crescimento da população gerando novas necessidades. Então, se São Paulo está crescendo com as indústrias, vai crescer também a população, né? Vai vir pessoas de outros lugares, de vários estados brasileiros em busca de trabalho. Então, se tem um crescimento populacional, vai gerar novas necessidades, vai ter que investir, né, em novas necessidades para atender a população. Então, vamos lá, resumindo. Sobre o crescimento industrial em São Paulo, os principais elementos são os capitais vindo do café, a vinda da mão de obra de imigrantes e o crescimento da população gerando novas necessidades. Entre essas novas necessidades, né, que a população ela precisou aderir com
o crescimento, né, da cidade. Então, com a industrialização veio o progresso, veio o asfalto, veio a rede elétrica, enfim, tudo foi modernizando no Brasil. Alguns lugares passaram por grandes transformações. Bairros e avenidas surgem na cidade de São Paulo, bairros muito chiques, muito luxuosos e modernos, com casas lindas para os grandes barões do café, que agora estão se tornando empresários de sucesso. Os barões do café, eles se tornam empresários de sucesso. Eles saem lá da zona rural onde eles moravam nas grandes casas e constroem mansões luxuosas na cidade de São Paulo. Um dos bairros onde os barões do café, eles moravam é Higienópolis, tá? Um bairro muito chique. Esse aqui é um mapa da planta oficial da cidade de São Paulo, destacando a Avenida de Higienópolis, que é o lugar onde os barões do café, no início, eles moravam, construíram suas mansões. Então, sétimo ano, sobre a industrialização, né, nem todas as regiões passaram pelo mesmo processo de industrialização ao mesmo tempo. Diferente da região Nordeste, a região Nordeste que continuava com uma produção agrícola, continuou com a produção agrícola, e a região Norte e Centro-Oeste que investiram nas atividades extrativistas de vegetais e minerais. A região Sudeste foi a região que vivenciou no século XX o intenso crescimento industrial, principalmente as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, que investiram muito nessa questão de industrialização. Foram implantadas várias indústrias em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo vai surgir alguns bairros chiques, onde os grandes barões do café vão construir suas mansões, como eu já disse para vocês, que é o caso de Higienópolis, onde os ricos moravam, e vai surgir também os bairros mais pobres, onde os imigrantes e os trabalhadores das fábricas moravam, como a Moca e o Brás. Os bairros frequentados, então, pela classe mais baixa, tá? Lá tinham as profissões de padeiros, sapateiros, alfaiates, então eram profissões das classes mais baixas. Agora, já que nós estamos falando sobre o processo de industrialização, né, onde vão surgir as indústrias, as pessoas vão trabalhar nas indústrias, vai ser uma forma de trabalho diferente do trabalho lá da zona rural, do trabalho no campo. Tem esse trechinho que está falando essa questão sobre as condições de trabalho nas indústrias, aqui da página 22, vocês podem ler para vocês verem como que era, né? Eu vou fazer um resumo para vocês sobre as condições de trabalho, mas depois vocês leiam com calma, por favor. As condições de trabalho nas fábricas eram da seguinte forma: trabalhavam de 9 a 15 horas por dia, inclusive nos sábados eles trabalhavam, às vezes no domingo também, tá? Então, às vezes eles não tinham folga durante a semana, trabalhava a semana toda e a carga horária era bem excessiva. O ambiente de trabalho, o ambiente de serviço era horrível, às vezes muito sujo, era muito calor, em um barracão fechado, trabalhando sem parar para dar produção, né? O salário ele era baixo, mal dava para alimentação, sem férias, sem 13º, homens e mulheres ganhavam salários diferentes, trabalhando na mesma atividade. Então, se um homem e uma mulher ele trabalhassem na mesma atividade, a mulher ia ganhar menos que o homem, tá? Então, eram salários inferiores para homens e mulheres. As condições de trabalho eram as piores possíveis, mas com o tempo foram criando leis e hoje em dia melhorou muito, né? As condições de trabalho. Então, aqui tem uma atividade para vocês. A primeira atividade, o que vocês vão fazer? Vocês vão falar como que eram as condições de trabalho antigamente, quando surgiram as primeiras fábricas. Então, vocês vão ler esse textinho aqui e vai fazer um resumo para mim aqui sobre as condições de trabalho no início do século XX, quando começou o processo de industrialização. Depois, essa atividade está na página 22, né? Depois vocês vão vir para a página 23, tem uma outra atividade, tá? A atividade da página 23 está falando para vocês colocarem o que mudou hoje em dia sobre as condições de trabalho nas empresas, nas indústrias, nas fábricas. Então, lá na página 22, vocês vão falar como que era antigamente, no começo do processo de industrialização no Brasil. E aqui, na segunda atividade, vocês vão falar como é hoje, o que mudou. Vocês podem até fazer uma pesquisa, se vocês quiserem, tá? Como eram as condições de trabalho nas primeiras indústrias antigamente
E como são as condições de trabalho nas indústrias hoje? Hoje a gente tem leis que protegem os trabalhadores, tá? A gente tem férias, a gente tem 13º, a gente tem uma carga horária, o salário é de acordo com cada serviço, não tem essa questão de homens e mulheres ganhar um mais que o outro, não vai depender do tipo de trabalho, tá? Então, podem pesquisar sobre como eram as condições antigamente, como são, o que mudou hoje, porque hoje a gente tem leis que protegem o trabalhador. Então, são 3 atividades, tem uma outra atividade para vocês fazerem para mim, lá da página 20, tá? Mas essa atividade eu tô falando para vocês em aula, que é o processo de transformação que ocorreu lá na cidade de São Paulo. Então, é uma atividade da página 20, uma atividade da página 22 e outra atividade da página 23, tá? O tempo é suficiente, agora vocês têm 14 minutos para vocês fazerem essas 3 atividades. Vai dar certinho o tempo da gente fechar a aula. Então, pode fazer agora as 3 atividades e me enviarem no PV igual vocês fazem mesmo. E já sabem, né? Dúvidas? É só perguntar que eu estou aqui para esclarecer.